Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Este livro foi publicado primeiramente como um conto, em 1959 foi publicado como um romance. Ele foi bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica, inclusive ele ganhou 2 prêmios importantes de literatura de ficção científica e fantasia, que foi o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula. Daniel Keyes foi professor e roteirista. Esse livro também tem um cunho de inspiração pessoal, já que Daniel ele dava aula para crianças com QI baixo e em um dia um aluno perguntou a ele se ele se esforçasse bastante, ele poderia um dia ficar inteligente. Então, essa pergunta foi o mote para a escrita de Flores para Algernon. Estamos falando então de um livro muito conhecido nos Estados Unidos, é considerado um clássico e é um daqueles de leitura obrigatória nas escolas. Em relação ao enredo, nós acompanhamos a história de Charlie Gordon, que é um adulto de 32 anos, com pouca escolaridade, ele trabalha numa padaria e ele começa a estudar no que aqui no Brasil nós conhecemos como a educação de jovens e adultos, né? O narrador da história é o próprio Charlie e quando ele começa a contar a sua história, ele afirma que estuda em uma escola para retardados. Ele usa bastante esse termo, inclusive isso me fez lembrar que essa expressão é usada bastante com um tom pejorativo para ofender alguém, sendo que retardado aqui para Charlie é apenas uma pessoa com um tipo de retardo. Alguém que passou por um processo de forma tardia. No caso dele, ele não estudou em um tempo correto, né, a idade correta, e aí ele está fazendo isso tardiamente. Então a palavra retardado, inclusive reconhecida pelos dicionários, é esse termo. Essa palavra passou por um processo aí de mudança de significado e muitas pessoas usam como se fosse um xingamento. No início da narrativa, eu achei que a pouca escolaridade de Charlie teria acontecido por outros motivos, como a necessidade de trabalhar, de evasão escolar, enfim. Depois foi ficando claro que, na verdade, Charlie é uma pessoa com deficiência intelectual. Charlie é observado na escola e é convidado para participar de um experimento para ficar inteligente, já que ele mostrou que tem uma predisposição e uma motivação para aprender. O livro começa então a depositar certa carga emotiva ao leitor, já que nós começamos a sentir o nível de consciência de Charlie. Ele não tem consciência de que é uma pessoa com deficiência, ele só tem ciência de que ele não é inteligente. Esse nível de consciência, também enlaçada com o nível de escolaridade de Charlie, é muito bem evidenciada pelo autor, já que a própria linguagem mostra isso. No começo da narrativa, Charlie escreve com muitos desvios ortográficos, ele não sabe pontuar, ele não consegue organizar o texto em parágrafos, enfim. Vou ler um trecho para vocês sentirem. Aí o professor Nemo disse, mas por que você quis aprender a ler e a escrever para começo de conversa? Eu disse que toda a minha vida eu quis ser inteligente e não burro. E minha mãe sempre falou para mim tentar e me esforçar que nem a professora Quínia fala. Mas é muito difícil ser inteligente, e mesmo quando eu aprendo algo na aula da professora Quínia, no instituto, eu me esqueço bastante. Então observem esses desvios ortográficos que inclusive deixa a leitura um pouco cansativa no início, porque a falta de pontuação causa esse impasse entre o nível de escolaridade de Charlie e o nível de escolaridade do leitor. Esse cuidado que Daniel Keyes teve em escolher o próprio Charlie para narrar essa história nos afeta no sentido de prazer estético. Uma das questões que mais valorizamos aqui no canal é quando a literatura nos afeta em patos, né? A emoção pela expressão. Então, por mais que isso seja bem básico, o leitor consegue acompanhar o passo a passo de quem está começando a ter consciência da sua vida e que está começando também a aprender a se expressar de uma forma mais articulada. Esse prazer estético
por causa da linguagem, não ocorre em toda a obra, pelo menos não funcionou em toda a obra para mim. Mas vamos já falar sobre isso. À medida que o experimento científico vai acontecendo, Charlie vai tendo consciência do seu passado, porque uma das etapas desse processo se dá na rememoração dele. Então ele vai lembrar de muitas ocasiões da infância, da sua adolescência, da juventude, em que ele não pôde entender por causa da deficiência intelectual. Então, nesse processo de rememoração, inclusive, essas partes lembram muito o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Ele tem uma dificuldade de falar esse nome. Os trechos de rememorações nos afetam muito. Não há como não se emocionar, porque agora ele vê os fatos de uma forma mais consciente. Ele vai rememorar as vezes em que ele sofreu bullying, o preconceito no trabalho, a falta de compreensão da sua família. Inclusive, é muito dolorosa essa parte da sua família, já que a sua mãe não conseguia entendê-lo. Ela queria forçá-lo a ser inteligente, ela chamava ele dessa palavra que dói tanto, que é burro. Agora ele vê tudo isso de forma menos ingênua e mais consciente. Uma das partes em que eu me emocionei aqui é quando ele fala do riso de uma pessoa com deficiência intelectual. Ele narra bastante as vezes em que ele ria. Quando alguém ria dele ou ria com ele, ele não tinha noção de que ele estava sendo ridicularizado. Ele fala que ria, já que a pessoa estava rindo, ele ria também. O tom de ingenuidade com que esses fatos são narrados é muito tocante. E quando Charlie vê isso de outra forma, agora de forma mais consciente, gera uma revolta, já que ele percebe que aqueles risos não eram tão legais assim como antes ele pensava. Tudo isso vai gerando um desconforto no personagem e um desconforto no leitor, já que nós leitores, desde o começo da trama, nós já sabíamos que esses risos eram de ridicularização. Então você acompanha o processo de entendimento do personagem dessa visão de fora de quem já sabia tudo isso. A revolta de Charlie cresce bastante quando ele vai tendo esse entendimento e ele vai percebendo que ser consciente é ser triste. Ele narra inclusive que quanto mais inteligente se é, mais dor se sente. Então ele fica sempre naquele dilema entre antes ele não tinha consciência dos fatos, mas ele era feliz, e agora ele é inteligente, ele está se tornando alguém consciente, mas a tristeza vem junto. Já que ser consciente da realidade é doloroso. E o leitor se depara com aquele dilema. Vale a pena não adquirir conhecimento evitando a dor de ser consciente? Inclusive, essa é uma máxima trazida bastante por Dostoiévski, né? O peso da realidade, o peso de ser consciente, uma responsabilidade em ser consciente, e isso deixa o ser humano triste, melancólico, pensativo, enfim. Então, Flores para Álgebra é um livro que passa da escuridão à luz, no sentido de Charlie passa a perceber a dor do mundo. Inclusive, no prefácio da obra, há uma citação que resume muito bem isso, de Aristóteles. Quer ser dotado de um pouquinho de senso, continuei, há de lembrar que de dois modos e por duas causas perturba-se a visão. Na passagem do claro para a escuridão e vice-versa, das trevas para a luz. Refletindo que a mesma coisa se dá com a alma, sempre que a vir debater-se em tais dificuldades e incapaz de discernir seja o que for, em vez de rir à toa, procurará saber se é por acabar de sair de uma vida mais luminosa e por falta de hábito que as trevas a dominam, ou se na passagem da ignorância para a luz fica ofuscada pelo efeito da claridade muito intensa. Então esse dilema de ser feliz com pouco conhecimento, com
pouco entendimento da realidade da vida e ser triste e melancólico porque já se conhece essa dor de viver é a premissa, pelo menos para mim, geral dessa obra. É uma obra que vai falar bastante sobre a descrença do ser humano, como se nós mergulharmos de verdade na realidade, nós vamos perceber que o ser humano é cruel. Um livro sobre a dor de ser realista, um livro sobre quanto mais se sabe, mais vazio se tem. Ele fala bastante sobre o vazio, inclusive existencial, porque ele começa a questionar a sua origem, começa a questionar a sua própria fé e a fé dos outros, vai gerando certa angústia existencial. À medida que ele vai estudando e se tornando essa pessoa inteligente, ele vai se questionando se Deus existe, por exemplo, e isso lhe dá certo desamparo existencial. No entanto, Charlie não é só uma vítima de bullying ou de discriminação. Ele também se mostra como que com o conhecimento vem a malícia. Ele entende como ele foi alvo de malícia, mas ele também entende que ele é alguém passível de ser malicioso. Inclusive, isso lembra muito a história de Adão e Eva, lá de Gênesis. Experimentam do conhecimento do bem e do mal, eles se tornam pessoas conscientes, eles percebem que eles estão nus, e aí vem toda a problematização depois da queda do homem. Essas discussões são ainda mais alargadas no conflito da história. Eu não vou dar detalhes para vocês também lerem, né, e ter alguma experiência inédita com a leitura, mas acontece um fato no experimento que aumenta ainda mais a revolta de Charlie. Ele começa então a regredir em termos de inteligência. Então ele vai perdendo a consciência em alguns momentos, perdendo a capacidade de oratória que ele foi adquirindo. Até que chega uma das partes mais tocantes para mim na obra, que é quando ele reencontra a sua mãe. Falei para vocês no início do vídeo que a sua mãe não entendia. Ela era uma pessoa com deficiência. Ela trata Charlie como se ele fosse uma pessoa sem deficiência e que não quisesse, ou por pura teimosia, não pudesse entender, não quisesse entender aquilo que ela queria. Então ela foi se frustrando, inclusive ela trata ele mal, ela compara muito Charlie com a sua irmã. E quando ele reencontra, já após alguns experimentos, ele tenta provar que não é mais aquele mesmo filho, ele tenta orgulhar a sua mãe. Só que como ele está passando por esse processo de regressão em sua inteligência, ele não consegue. Então ele tenta falar, mas não consegue, ele tenta se expressar, ele tenta mostrar que ele é inteligente agora. No entanto, ele não consegue e a sua mãe olha para ele como se ele ainda fosse aquela criança de antes. Essa parte é muito angustiante para o leitor, observar essa angústia que ele sente por não conseguir orgulhar a mãe, esse anseio que ele tem por fazer isso. Só que esse sentimento, aqui começa uma crítica, ele foi interrompido na minha experiência de leitura por uma comparação mal feita que o autor inseriu por meio do narrador. Claro, as experiências de leitura são pessoais, então pode ter funcionado para alguém, alguém pode não ter nem percebido ou nem ligado para isso. Então, abrindo um parêntese para falar sobre isso, essa comparação mal feita acaba quebrando esse momento de emoção. Vou mostrar para vocês. Aqui é o momento em que Charlie tenta falar com sua mãe, tenta orgulhá-la. Com todas as coisas que eu aprendera e em todos os idiomas que dominara, tudo o que eu podia dizer a ela, parada na varanda, me encarando, era mãe, como um cordeiro de boca seca pela teta. Me parece que essa comparação, pelo menos para mim, não foi certeira. A minha experiência com essa parte não foi boa. Se todo esse sentimento que eu estava experienciando com Charlie, tentando orgulhar a mãe, fosse interrompido, eu consegui absorver a beleza
dessa comparação. Eu entendi a intenção do autor de colocar isso na narração para mostrar que ele estava desesperado, que ele ansiava, que foi uma quebra de expectativa, como se ele tivesse ficado com sede de agradar a sua mãe. Porém, essa imagem é muito feia para mim. Em alguns momentos eu senti isso na narrativa. Como eu falei no início do vídeo, não é uma obra de prazer estético do início ao fim, pelo menos para mim. Não sei se foi um erro de tradução ou se é algo do próprio autor, mas parece que você acha estranhas algumas passagens, algumas imagens construídas e também ela não soa convincente em algumas cenas, como esse trecho que eu vou mostrar para vocês. Nessa parte, Charlie está no começo do processo e está conversando com um dos cientistas. Você é muito mais gentil que algumas das crianças normais que as mães trazem aqui, esperando que eu possa transformá-los em gênios ao trabalhar com quociente de inteligência. E aí o Charlie responde: e então você vira gênio se virar um cachorro? Ele colocou as mãos no rosto para ver se a máquina transformara seu nariz em focinho. Você vai me fazer um cão ciente de inteligência? Essa piadinha aqui, né, quociente de inteligência, para Charlie ter entendido cão ciente de inteligência, né, para mim não foi convincente, engraçada, porém tosca e inverossímil, e não é aquela piadinha que funciona, né? Mas como eu falei, cada experiência de leitura é pessoal. Mas fechando parêntese nessa parte da escrita, do pathos, né, que nós tanto falamos aqui neste canal, Charlie continua a perder as suas habilidades adquiridas, a sua consciência em algumas partes, mas ele ainda lembra de algumas partes do seu processo. No final, ele é levado para um determinado lugar e lá ele encontra outros médicos. Ele tenta contar a sua história, mas ele não consegue. A narração começa a ficar desordenada. Os médicos não acreditam nele. Esses médicos são outros e não sabem do passado de Charlie. Então ele tenta falar que ele já foi inteligente, que ele já escreveu artigos, que ele falava vários idiomas, enfim, que ele teve várias experiências de pessoas inteligentes, porém ele é tratado como um débil mental. Essa parte também é angustiante. No final, o autor volta a mostrar essa regressão de Charlie por meio da escrita. Então volta a falta de consciência em relação ao bullying. Aquela parte do sorriso que eu falei para vocês que tanto me afetou, volta no início da narrativa, ele falando que vai sorrir bastante nesse lugar que ele vai sorrir bastante porque quando ele ri, as pessoas ficam felizes. Essa parte é muito dolorosa porque o riso é sinônimo de ridicularização e ele perde a consciência disso novamente. Enfim, essa obra nos afeta muito em mímese, né? A questão da representação dos dilemas humanos e de pensar o ser humano, pensar o nosso mundo, fazer relações com a nossa realidade, com a nossa falta de consciência em alguns sentidos, já que esse livro nos faz pensar que nós julgamos os outros pela falta ou pelo excesso de consciência, mas nós somos, em alguns sentidos, pessoas sem consciência do mundo dos outros. Por exemplo, nós não temos ciência de que uma pessoa com deficiência passa todas essas dificuldades e às vezes elas não têm consciência desses tipos de agressões que elas sofrem. Então nós mergulhamos na cabeça de uma pessoa e sentimos esse processo, sentimos essas dores. Então é uma obra que vale a pena se conhecer nesse sentido. Ela traz reflexões valiosíssimas. Embora ela tenha, para mim, alguns problemas de escrita, já falei que eu não tenho certeza se é questão de tradução ou não, mas
É uma obra que vale a pena você conhecer. Fica aqui a minha indicação. O final é totalmente emocionante para pessoas que gostam daqueles finais arrebatadores, tristes, aqueles livros que tem essa catarse, né? Aquela purificação pelo entendimento do ser humano em alguma medida. Com certeza vai gostar de Flores para Algernon. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de quem ficou até aqui. Eu encontro você no nosso próximo vídeo do Pax e Mimese.